Sejam muito bem-vindos ao JM Podcast. Meu nome é Vitor Macharetti. Eu sou a Marina Araújo. E estamos recebendo aqui hoje o doutor José Roberto Dias, formado em Medicina pela UF em 1976. O doutor José Roberto fez residência médica em ortopedia em locais renomados, como o Hospital Antônio Pedro, em Niterói, e o Hospital São Zacarias, no Rio de Janeiro. Desde então, ele obteve diversos títulos de especialista ao longo da sua notável carreira. Além de ser um ortopedista e traumatologista de destaque, Dr. José Roberto expandiu sua atuação com especializações em cirurgia de mão, quiropraxia, cinesiologia integral, homeopatia e acupuntura. Hoje, ele continua seu trabalho em seu consultório e em hospitais da região, além de ser professor de cinesiologia integral. Estamos muito felizes de receber o senhor. Seja muito bem-vindo ao JM Podcast. Eu também muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E é a primeira vez, estar transmitindo aquilo que eu faço aqui praticamente há 45 anos. Ai, que honra! Como médico em Araruama há 45 anos, o senhor acompanhou diversos governos aqui no município, né? Certo. Que mudanças o senhor percebeu na saúde pública ao longo dos anos? E quais áreas tiveram avanços significativos e quais ainda precisam ser melhorados? Acredito, em termos comparativos, há 45 anos a gente tinha, vamos dizer, materiais, ferramentas bem, vamos dizer, rudimentares, bem primitivas para o que a gente faz hoje. A gente tem hoje maiores recursos em termos não só dos hospitais do município, o hospital regional, o hospital da prefeitura, como também tem o hospital da Unimed, HC Lagos. Então, isso aí, materialmente falando, nós tivemos um avanço muito grande. Mas a medicina engloba muita coisa. Eu diria para vocês, em termos de medicina, no aspecto social, eu acho que nós paramos no tempo. Como o senhor vê as políticas públicas em relação ao controle de doenças de forma preventiva? O senhor acha que a gente precisa de mais campanhas educacionais, por exemplo? Eu acredito que não só campanha, para que a gente leve à população esses conhecimentos de prevenção. Mas, na prática, a gente vê que nós ainda estamos muito longe daquilo que a gente pode dizer, não o ideal, mas o caminho do ideal. Nós estamos ainda muito longe disso, essa aplicabilidade. A aplicabilidade aqui ainda temos muitas falhas, tá? Com base na sua experiência, o que pode ser feito para melhorar as condições de atendimento das pessoas que buscam o SUS? Eu diria o seguinte, o SUS começa naquilo que a gente conhece como a parte inicial, que são os ambulatórios. Nós temos aqui hoje muito mais do que tínhamos, como eu falei, há 45 anos. Houve um crescimento, mas também a gente tem que ver que houve um crescimento da população. Quando eu cheguei aqui, vamos dizer, nós tínhamos 100 mil habitantes, 80, talvez 70 mil habitantes. Hoje nós temos o dobro de pessoas e não houve assim um acompanhamento evolutivo nessa prática ambulatorial, que é a base, que é a porta aberta para o atendimento de saúde. Hoje o senhor também atende, além da área ortopédica na Clínica Corel, a parte integrativa da medicina. O senhor pode falar um pouco mais sobre isso? Certo. Quando eu comecei medicina, fiz residência e vim aqui trabalhar em Araruama, a gente tinha uma visão da especialidade, que é a especialidade de ortopedia. Mas, com o decorrer do tempo, eu vi que, atendendo as pessoas, eu fazia praticamente uma repetição de atendimento diariamente. Então, a pessoa vinha, eu estou com dor nas costas. Aí, aquele tempo, era Butazona, Voltaren, Catafran, e a gente fazia esse atendimento. Nós não tínhamos a gente tinha uma clínica de fisioterapia que serviria para nós como um complemento muito, ainda de atendimento muito baixo, que era ali na Beira Rio, perto do Fórum, que era uma clínica chamada São Sebastião. Então, a gente tinha dificuldade de fazer o atendimento. E eu tive essa visão, eu vou ficar passando receitas diariamente sem ter um suporte
de acompanhamento com a fisioterapia, eu digo, eu vou ter que procurar outros meios para ampliar essa necessidade, né, da população de Araruama. Aí que foi a minha procura, né, de fazer outras coisas além disso, que eu comecei a fazer, né, em 92. Eu tive a oportunidade de ficar 1 ano em Los Angeles, na Califórnia, San Diego. Eu comecei ali a aprender, né, a quiro. Depois da quiro, que a quiro tem uma visão muito integrativa de tudo. A gente aborda a parte óssea, muscular, mas com uma visão integrada. Uma coisa de coluna vai trazer um problema no pé, uma coisa de coluna vai trazer um problema na mão, e eu tive uma visão, e dali eu parti para fazer uma complementação. Eu tive que fazer uma outra visão, que é a visão da acupuntura tradicional chinesa, e no Rio de Janeiro, no IARGE, que era o nosso instituto, eu fiz 2 anos, né, de especialização em acupuntura. Inclusive, nós, em 96, nós tornamos a acupuntura como uma especialidade médica no Brasil, que não tinha, tá? Então, depois disso aí, eu digo, a necessidade não só ter essa visão, quiro, que a quiro e a osteopatia americana são visões integrais. Eles tratam a pessoa, né, com visões não só, né, do corpo em si, da doença que a pessoa se apresenta para nós, mas também uma visão da bioquímica, a visão emocional, e entra muitas vezes até na visão psíquica. Então, é uma coisa que complementava. E a acupuntura, ela tinha, né, para nós aqui também uma melhoria, que eu podia abordar, né, as questões da pessoa, ampliando o plano. Então, e tive até necessidade, depois da acupuntura, ver uma fórmula de tratar as pessoas com um valor, né, menor em termos de medicação. Aí eu fui fazer homeopatia. Não, também me especializei em homeopatia, depois de 2 anos, para fazer isso, e tanto como surgiu até a primeira farmácia de homeopatia aqui em Araruama, então, que também facilitou. Hoje nós temos colegas homeopatas aqui, que é o Jorge Robaima, temos a Sônia, que é uma pessoa também muito boa nisso, e tem o Dr. Gerson, você vê. Mas eu tive esse prazer de trazer, entendeu, essa visão para os colegas. Então, eu fui ampliando mais. Anteriormente, em 1990, eu conheci aqui uma senhora holandesa que ela fazia um trabalho chamado Touch for Health, Saúde pelo Toque. Ela trouxe esses conhecimentos, né, lá de Los Angeles. E ela implantou aqui no Coqueiral um centro de tratamento que ela chamou Centro de Tratamento do Ser Humano Integral, integrando tudo. Isso se chama Cinesiologia Integral. E eu tive o prazer de conhecê-la, comecei com a primeira turma, né, com ela aqui em Araruama, em 1889, 90, e depois ela deu continuidade até 1996, quando ela partiu para o outro lado da vida e nos deixou legado essa casa que até hoje funciona como preparando colegas colegas psicólogos, colegas médicos, nessa visão de cinésio integral. Cinésio é movimento, integral é para mexer com tudo, porque uma questão, às vezes, do pé, assim, dando um exemplo, a pessoa deu uma topada, a gente diz, deu uma topada, você tem que tratar, é um trauma, né? Mas a gente tem uma visão mais ampla, a metáfora da topada. Eu estava andando onde não deveria estar andando, ou estou deixando de andar onde deveria. Então, a integridade mexe muito com as metáforas de cada doença, porque a gente vê no CID, por exemplo, o CID dá um diagnóstico, tá? Dá uma visão, mas ele não engloba a base da pessoa que chegou àquilo. Então, a medicina integrativa, ela já tem essa visão bem mais ampla, tá? De chegar àquilo que a gente chama o campo, a metáfora da lesão, tá? O senhor vê a questão da saúde mental como uma consequência das condições de vida no mundo, tendo em vista os aumentos nos casos de ansiedade, depressão? Não só a gente vê ansiedade, depressão, é lógico, o ritmo de vida de hoje é uma coisa, assim, vamos dizer, fora do comum. Vou te dar um exemplo aqui que eu atendo muito, né? Num ramo
né, de trabalho, né, aqui no Brasil. Os bancários. Olha, eu vou dar um exemplo que é típico, que a gente tem muitos pacientes bancários. Então, eles entram nessa área, né, psíquica, às vezes até surtados, por quê? A mudança, né, da visão de ganhos, vamos dizer, aqui o exemplo do banco. Hoje, um bancário, ele é um agente de negócio, ele tem que vender, ele tem que cumprir meta, ele é cobrado, né, para ele permanecer naquilo que ele quer, e às vezes ele não consegue. Então, esse processo é um exemplo. O que acontece quando você não cumpre uma meta, né? Ou você é retirado daquele mercado de trabalho, ou você, entendeu? Na verdade, tem que agir, tem que fazer coisas que ética e moralmente não deveria fazer, que seria vender produtos. O nome deles hoje é chamado agente de negócio. Às vezes vende um produto para pessoas que não têm. Vou vender um seguro para o vovô que ganha um salário mínimo. Então, essa questão, né, psíquica, essa questão, né, depressão, ansiedade, eu acredito que uma das visões é isso. É uma cobrança em termos de trabalho além do limite de cada um. E eu acho que essa sobrecarga está em todos os lugares, porque todos os lugares hoje têm uma palavra chamada meta. Tem que cumprir a meta. Isso gerou realmente um aumento dessa ansiedade e dessa depressão na população. Sem contar com isso, que a gente faz uma medicina integrativa, é o processo nutricional, né, que vai acompanhar isso, o processo de atividade física, que a maioria não tem nem condição nem tempo, porque ele é cobrado. Vamos dizer, eu trabalhei muitos anos no Rio, uma pessoa para ter uma oportunidade de fazer uma coisa, ele sai de um subúrbio para trabalhar na Zona Sul, o trânsito, 2, 3 horas para ir, 2, 3 horas para voltar, 8, 9, 10 horas dentro do trabalho. Ele perdeu a oportunidade, né, de ter uma atividade física. Então, isso que ocorre, a ansiedade, a depressão aumenta. Então, você vê fatores, né, de meta, fatores de condução, principalmente no Rio. Aqui também nós temos alguma coisa, né, muito menos do que o Rio em termos de transporte. Além da alimentação, hoje você faz uma alimentação na rua. Que alimentação nós fazemos na Rio? A integridade da visão médica é isso, né? É ter um somatório de fatores. Eu acredito que isso levou ao aumento, né, do processo da ansiedade e depressão, tá? Também a gente vive um período do imediatismo, né? Nós vivemos muito esse período de nós queremos tudo para ontem, tudo naquele exato momento, até mesmo com o advento da internet. Isso. Tudo tem na palma da mão. Eu digo que o imediatismo está ligado também que você tem uma visão de que conquistar aquilo em um tempo muito curto. Você hoje peca por isso, porque você vê o entorno em crescimento e você tem que buscar imediatamente aquilo que é os seus proventos para sustento, para a sua própria sobrevivência. Também isso é um dos fatores, né, do imediatismo. A gente não tem hoje mais, né, aquela paciência, aquela calma que eu não tenho, nem eu hoje, em termos de consultório. Eu não estou trabalhando mais em emergência, mas no tempo que eu estava trabalhando em emergência, junto com o consultório, a gente vê isso. Eu tenho que conquistar imediatamente as coisas para que eu possa me manter numa condição até de me melhorar. Tá? Então, isso que você falou é certo, imediatismo e um pouco de materialismo. Porque a medicina integral, a cinésio integral, ela também tem uma visão, né? Como eu tive nos Estados Unidos, eu conheci uma figura, assim, um professor de química, biologia, física quântica, chamado Ken Wilber, que não tinha nenhum livro traduzido quando eu estive lá para lá, e eu tive a oportunidade de traduzir o primeiro livro dele, de medicina integral. Então, ele é dono de uma escola em Los Angeles, que tudo é integrado. Por exemplo, ele fala em medicina, ele faz a medicina tradicional, alopática, ele trabalha com a medicina osteopata, ele trabalha com a quiropata, ele trabalha também com a medicina naturopata, que inclui acupuntura, fitoterapia,
e as medicinas ayurvédicas, tudo integrando tudo. Então, a formação dele é dessa visão geral. E aí entra também um pouco de psicologia, um pouco de sociologia, um pouco de filosofia e o mais importante, ele menciona, né, você vê em Los Angeles, Estados Unidos, um país muito materialista, mas a espiritualidade. Ele não fala em religião. Essa falta também de espiritualidade, de propósito e sentido de vida, eu acho que deixou a gente nesse propósito imediato de ter, esquecendo isso. Qual o propósito de você estar naquela situação? Qual o sentido da tua vida em termos de futuro? E ele fala sobre espiritualidade. Tá? Ele tinha uma formação zen budista e isso contribuiu muito para ele trazer dentro da escola dele essa visão, né? O livro que ele me deu, o primeiro livro que eu trouxe, se chamava Sexo, Ecologia e Espiritualidade. Ele não falava na parte religiosa. Então, isso para mim foi uma mudança de paradigma. Quando eu recebi aquilo e pude ter esse livro já está traduzido aqui no Brasil, por ele, Ken Wilber, você vê, mudou toda a minha visão. Não é uma coisa só, é um conjunto. Né? Como economia, a escola dele é de economia. Ele falava, não adianta a economia americana estar grande se ele tem que viver com a economia do entorno. Então, a visão dele é importantíssima. E para aquilo ali mesmo mudou. Eu me formei em 76 até 92, que eu conheci, eu digo, não. Aí eu tenho que mudar tudo, mas o fator da espiritualidade é importante. Espiritualidade quer dizer, né, o sentido e o propósito de vida. Tá? Só um detalhe. Pode me corrigir se eu estiver errado. O conceito de saúde... Atualmente ele teve um acréscimo, que o conceito de saúde ele teve um acréscimo da espiritualidade. Tem isso. Bem-estar espiritual. Então você vê, olha só, eu tenho um colega hoje em São Paulo, né, foi um colega que participou comigo, né, de vários eventos, professor Sérgio Felipe de Oliveira. Ele conseguiu colocar dentro da USP, que tem umas visões muito mais materialistas que espiritualistas, ele chama de unispírito. Ele é o maior estudioso da glândula pineal, epífise pineal. Ele estudou anos em microscópio quântico e hoje ele dá aula em Harvard, ele dá aula na África do Sul, ele dá aula na Europa. Ele conseguiu botar na USP essa palavra espiritualidade e hoje ele dá cursos de formação, incluindo esse fator importante na vida de todos nós. Não se fala, ele é uma pessoa ligada muito à religião kardecista, mas ele, nas palestras, nas informações, dentro da USP, ele fala em espiritualidade. Além da medicina alopática, a homeopatia, a meditação e terapias ocupacionais são formas de tratamento com uma abordagem mais humanizada. O que o senhor observa na prática acerca desses métodos de tratamento alternativos? Todo tratamento alternativo geralmente vem de quê? Da medicina ayurvédica indiana, tá? Que tem 12 mil anos de praça, que a gente diz. A Índia é rica, né, naquilo que a gente está falando da espiritualidade, mas é rica também em conceitos. A gente vê, por exemplo, eu atendo todo dia 20 pessoas com problema de coluna no consultório, dos 40 que eu atendo. Na Índia não existe um problema de coluna, porque eles têm uma formação da yoga desde os seus 5 aninhos que eles partem a praticar. A nossa professora Firmina aqui, que é uma pessoa que já está há muito tempo contribuindo com essa visão aqui, ela mesma viaja sempre para a Índia e ela fala, não encontro na Índia problemas de coluna. Você vê, é uma coisa simples. Então, a medicina ayurvédica, com as suas visões também, não só de saúde e de filosofia, eles podem contribuir para isso. A medicina ayurvédica indiana. Por exemplo, a medicina tradicional chinesa. Filha, se nós tivéssemos o mínimo de conhecimento, sobre a medicina tradicional chinesa, a gente estaria bom. Um exemplo, nós estamos aonde? Na estação do inverno. Então, olha só o que eles falam no movimento, na lei que eles chamam de 5 movimentos. Eu estou no inverno.
Inverno, então, eu tenho uma sobrecarga, né, de funcionamento do meu rim e da minha bexiga, porque eles colocam sempre um órgão e uma víscera junto. Então, esse período, por exemplo, o sabor ligado ao rim e à vesícula é o sal. Então, eu estou no inverno, eu devo comer menos sal, para que eu não tenha as doenças do inverno. A visão dessa lei dos 5 movimentos é uma coisa interessante que deveríamos todos nós conhecer, porque como tratar, eu falei da Índia, 1 bilhão e 400 bilhões de pessoas, com o nosso modelo de medicina. Como tratar na China 1 bilhão e 300 milhões de pessoas com essa visão alopática que tem no mundo ocidental? É quase impossível. A gente viu na epidemia do vírus, vai procurar o número de pessoas afetadas na Índia. Foi muito pouco. Então, essa visão da coisa integrada, né? Aproveitar um pouquinho da medicina indiana, um pouquinho da medicina, né, chinesa, um pouquinho dessas outras áreas, até dentro da psicologia. Dentro da psicologia, a gente começou lá atrás. Eu vou ficar só com Freud? Não. Eu vou ficar só com Lacan? Não. Eu vou ficar só com a Gestalt? Não. Eu vou ficar só com a comportamental? Não. Eu posso ficar com a integral. É o que eu aprendi lá com Ken Wilber. Uma visão de tudo, porque cada paciente ele está esperando uma resposta. Então, eu faço só psicologia analítica, olha só, às vezes eu preciso de um pedaço da comportamental, eu preciso de um pedaço da Gestalt, eu preciso de um pedaço até da transpessoal, que entra na espiritualidade. Essas visões faltam muito, né, na nossa formação. Né? Isso que eu fui buscar e encontrei nessa figura chamada Ken Wilber. O ser humano é um ser complexo, né? Ele não pode ser resumido a 1 mais 1 igual a 2. O ser humano ele é justamente isso. Agora, pegando sua parte política, a parte política sempre esteve muito presente na sua vida, ao longo da sua vida. Pode contar um pouco para a gente mais sobre a sua experiência na área? Eu tive uma experiência que eu uma vez me candidatei a vereador aqui. Eu sempre gosto, porque a política está envolvida no processo, né? A saúde, como a gente integra hoje a parte social, como até a parte, né, da espiritualidade, a gente sabe que faz parte no nosso dia a dia. A gente tem que tomar um posicionamento. Então, eu fui candidato aqui vereador no tempo, né, de André, fiquei, né, na 2ª posição, mas, olha só, participei ativamente e aprendi muita coisa. Hoje, por exemplo, eu sempre participo ajudando um vereador, sempre ajudando um candidato a deputado estadual, federal. Eu sempre estou ligado, não totalmente hoje, porque nós aqui temos que ter, assim, dentro de nós, um feedback. A coisa está muito difícil na política, no comportamento ético-moral dos políticos. A gente tem as exceções da regra, mas a gente se afasta um pouquinho por isso. Todas as vezes que eu converso aqui, né, com político, eu tenho um vereador dessa cidade, que todo mundo sabe, Thiago Moura, eu trago sempre com ele um conversar sobre o processo político. E eu vou falar para vocês, né, apesar de considerar todos aqui os vereadores, a nossa prefeita atual, mas a gente diz que evoluiu. Como o senhor analisa o cenário atual da nossa cidade pela ótica do homem e do médico? O que o senhor faria de diferente na saúde municipal, por exemplo? Como eu falei, a saúde, né, municipal, em termos de prioridade, é o quê? É a prevenção. A prioridade é a prevenção. E a gente vê, né, nós temos aqui um exemplo disso. Nós temos um hospital, né, num distrito nosso, que é de São Vicente, hoje de 30 mil. Aí a gente vai ao hospital ver o que está sendo feito. Nada. Não temos hoje, né, aquilo que é mais importante da medicina. É a prevenção. A prevenção tem que ter informação. A informação precisa,
vamos dizer, de uma estrutura e de uma funcionabilidade que a gente vê que não existe. Eu vou falar até para você, há 40 anos era muito mais fácil a gente levar informações. Não é que a população fosse menor, não. É porque a abordagem de nós tínhamos aqui 2 centros de saúde, porque o Hospital de São Vicente veio muito mais na frente. Olha só, a gente tinha esse propósito de informar as pessoas dentro daquilo que era 1980, né? Mas hoje a gente vê que não houve um crescimento, não tem esse projeto preventivo na saúde ainda em Araruama. A gente tem muita carência. Eu falei o exemplo São Vicente, uma pessoa, né, população de São Vicente do Distrito tem 30 mil, 35 mil, um hospital que funciona muito mal no atendimento. A informação, então, e na prevenção não existe nada lá. Tá? O GRAAL, Grupo Acolhedor Aníceto André Luiz, é um capítulo especial das suas atividades. Pode nos falar um pouco desse trabalho beneficente? Sobre o GRAAL. O GRAAL, nós tivemos há 28, 29 anos, uma visão de fazer uma fusão. Eu sou de formação espírita kardecista, mas eu tenho uma mãe que era umbandista, olha só. E quando aqui cheguei, nós inauguramos o grupo espírita Allan Kardec, que era ali no centro, e depois nós passamos lá para Boa Perna. E eu tive, nos meus encontros, que eu chamo encontro com pessoas interessantes, uma oferta de fazer um grupo, de abrir um grupo que pudesse fazer uma fusão daquilo que é Umbanda. Umbanda é uma religião muito ligada à ritualística, né? Com seus orixás, com as suas entidades, e com o kardecismo que não aceita isso, não é um grupo de ritual, né? O kardecismo se afasta até das coisas rituais. Eu digo assim, eu tenho dentro de mim meu pai e minha mãe, vamos tentar fazer um grupo. E conheci uma pessoa, que é a Joyce, que está do outro lado da vida, né? Aqui vamos dizer, para ela, meus votos de coração por ter conhecido. Nós abrimos um grupo que dividia, né, os dois lados. E eu, inclusive, passei a frequentar a parte ritualística, que era da minha mãe, que eu não frequentava, porque nós somos de uma família de 9, 3 já se foram. 2 foram como bebê e meu irmão mais velho, que foi o primeiro a se ir. Então, o que ficou, as minhas irmãs todas seguiram a Umbanda e eu segui o kardecismo, que era próprio do meu pai. Então, em Araruama, eu pude realizar uma coisa que estava no meu subconsciente. Eu juntar meu pai e minha mãe vamos dizer, num grupo que pudesse eu, na prática, exercer esses dois lados. Então, o GRAAL vem daí. E nós temos hoje no GRAAL toda uma experiência também. Eu trabalhei 10 anos no Frei Luiz, no Rio, que é um grupo que tem, vamos dizer, já uma experiência muito grande, até com cirurgias, né, espirituais, cirurgias abertas, né? Nós temos ainda os colegas que lá frequentam, nós temos médicos, né? Já há mais de 50 anos existe o Frei Luiz. Então, eu queria fazer uma coisa próxima ao Frei Luiz, muito embora que a gente não tenha muitos médicos espíritas que estejam trabalhando, mas mantendo esse ponto. Eu digo, a Umbanda é um ponto terra, o kardecismo é um ponto céu. Não, mais terra, mais céu, porque tudo é relativo. Então, conseguimos manter esse grupo até hoje, o GRAAL, tá? Com as cirurgias espirituais ligadas àquilo que eu aprendi no Frei Luiz e com toda a ritualística de Umbanda que a Joyce deixou, né, para sua filha, que hoje é a Michele, que nos orienta e que nos dirige, tá? O senhor é muito respeitado na área da cinesiologia e já ministrou diversos cursos na região, né? Pode nos explicar um pouquinho mais sobre essa ciência? Sobre a cinésio. A cinésio, como eu falei, foi a cinésio
aplicada é uma parte da osteopatia e quiroamericana, né? É como se fosse a base da medicina osteopata e quiropata. Cinésio aplicada. Quando nós viemos para o Brasil, trazendo esses conhecimentos, a Reni já tinha conhecido isso, né? A nossa holandesa que veio morar aqui, ela já trouxe alguns conhecimentos e nós fomos modificando, fomos ampliando até chegar na integral. A integral é qual eu aprendi com o Ken Wilber. Você tem que juntar a sua parte física, né, do funcionamento, da estrutura do corpo, da sua funcionabilidade e dos campos que nos envolvem, o campo emocional, o campo mental, que se chama psique. Nós temos outras visões de campo, né? Então, essa medicina integral chegou hoje no que a gente chama, né, medicina quântica, de campos, né? Então, essa medicina ensina o quê? Nós, hoje, aqui, em relação ao universo, o que nós somos hoje? Qual o percentual, nós, seres humanos, em relação ao universo? O universo é formado 73%, que a física quântica fala de quê? De energia escura, que a gente não sabe o que é, tá? 23% de matéria escura. 4% somos nós. 1% nós, matéria e energia, como diz Einstein. E 3% de plasma, né, que é uma substância que nos envolve. Então, medicina, né, cinésio integral, é essa visão que nós temos um modelo formador do nosso corpo, né? Vocês já ouviram falar, né, em termos de, vamos dizer, o modelo formador, né? Isso é muito... Modelo formador biológico, já ouviram falar? Não. O que é o modelo? É campo. Eu sou, hoje, uma matéria, mas eu tenho em torno de mim, a medicina chinesa conhece, o campo vital, que é onde que eu coloco as agulhas, onde eu coloco moxa. A medicina ayurvédica tem o quê? O campo dos chakras, tá? Então, isso tudo é campo. O que é o campo vital nosso? É frequência do espectro, né, eletromagnético visível. Por exemplo, eu olho para você, né, olho para ela, eu vejo os campos de meridianos. Você vê o meu? Não. Por quê? Por que nós perdemos essa visão do campo vital? O acupuntor vai fazendo, ele vai percebendo. Eu não preciso palpar, eu vejo o canal de energia. Os chakras, isso daí, como, né, um indiano, eu não vejo os chakras, mas quantos indianos vê os chakras, que são campos de energia? O chakra é campo de energia eletromagnético não visível, porque invisível não existe, né? É não visível pela gente, mas muitos indianos, eles veem esses chakras, que faz parte do equilíbrio psíquico. Então, energia vital, energia psíquica. A cinésio vai em cima disso. E outros campos, tá? Não é só o campo do chakra. A gente tem hoje, né, outros campos. Por quê? O que é a matéria escura? O que é a energia escura? Você está envolvido, né, naquilo que deu origem a tudo. Então, ela tem um campo. Há pouco tempo, né, 10 anos, teve um estalo. Não, teve a descoberta de quê? Do bóson de Higgs. O que é o bóson de Higgs? Tá? Hoje, né, na física quântica, é uma partícula que tem todas as informações do cosmos, todas as informações dos universos, né? Por isso que foi chamado partícula de Deus. Ali está contido as informações, que quer dizer que nós somos co-criadores. Nós não criamos nada. Nós temos uma ressonância, que a gente chama ressonância mórfica, com o campo de Higgs, com o bóson de Higgs. Ele que nos dá informação. Se eu estiver na frequência dele, eu recebo informações para aquilo que eu quero fazer.
para aquilo que é meu propósito, meu sentido de vida. Então, a cinésio integral, ela está ligado ao estudo profundo da física quântica e com as suas respostas, né? Desde os bósons de Higgs, desde o graviton, que forma a gravidade, desde o fóton, que forma a nossa luz. Eu estou te vendo aqui, você está me vendo por causa da luz. Se não tivesse luz, a gente não estava vendo um ou outro. Você vê? A nossa presença é fotônica. Se não existe fóton, existe escuridão, ninguém vê ninguém. Então, a física avançou muito e deixou esse legado para a cinésio integral. A gente faz um estudo profundo disso. Eu não sei o que é energia escura, mas eu sei que ela é fonte de tudo. Ela é a fonte criadora de tudo. E eu não preciso, poderia falar em Deus, mas eu não falo em Deus. A cinésio não coloca ali isso. Eu posso falar que o bóson de Higgs é como um anjo. Ele tem informações de tudo. Ele tem uma frequência angelical. Posso dizer que é um arcanjo. Eu posso dizer que é até um serafim. Mas ali na cinésio integral a gente não faz, né, esse conteúdo dentro de religião. A gente vai explicando pela física quântica. E hoje nós temos no Brasil Marcelo Grace, que é um professor de física quântica nos Estados Unidos, um brasileiro que tem mais de 20 livros escritos no Brasil, uma sumidade que ele, né, nos livros dele, ele fala a física dos poetas. Ele conta essas histórias para nós como poesia. Olha só, isso para nós foi um grande avanço na cinésio integral. Eu saber que eu tenho uma fonte de informações e que através daquilo que você falou aí, chamado meditação, eu posso me ligar. Através de uma oração, eu posso me ligar. Através de, né, um estado alterado da minha consciência, eu posso me ligar e obter as respostas que naquele momento, né, eu preciso para continuar a minha trajetória. Então, a gente, cinésio integral, a gente fala em física quântica, do começo ao fim, mas com a sua aplicabilidade, nada de, né, fantasias como surgiu há pouco tempo, né? Aquele negócio, não, eu me ligo, vou obter isso, vou obter aquilo, não, nada disso, não. É uma visão bem prática e bem realista, né? Porque a física e a matemática nos deixa realmente fora do tempo e do espaço. Velocidade da luz, né, é até 300 mil quilômetros por segundo, mas olha só, quando eu estou meditando e quando eu estou ligado a isso, eu saio desse tempo-espaço. É uma coisa surpreendente. E que o indiano faz isso há 12 mil anos, que o taoísmo chinês faz isso há tanto tempo, né? Então, a cinésio, em resposta a isso, é o conhecimento aplicado da física quântica e dos campos que nos envolvem. A gente está aqui agora, quantos milhões, trilhões de neutrinos está cruzando o nosso corpo? O que é um neutrino, né, que sai lá da explosão solar? Olha só, é um sol dentro de nós. Se eu tenho um padrão, se eu tenho recepção deles, olha, eu melhoro tudo, eu melhoro, entendeu, aquilo que a gente chama massa e energia. Eu melhoro a minha massa e energia. Você vê, 1% somos nós dentro do universo. Olha, é pequenez não, porque essa frequência ela vai diminuindo até chegar na frequência matéria e energia, tá? Então, a cinésio me dá até uma visão, né, daquilo que eu sou realmente. Eu sou quem eu sou. Aí a cinésio te dá essa resposta dentro da tua frequência, que cada um vai ter a sua resposta. Então, o ensino lá, né, no CEF, que a gente tem aqui no Coqueiral, né, de preparar as pessoas, é para trazer essa visão, né, de quem eu sou na verdade. Eu sou Campos, né? Olha só, com essa energia maravilhosa, que a gente chama energia escura, que deve ser uma luz que a gente nem pode enxergar, por isso que a gente fala como a matéria escura. A matéria escura, ela vai criar as subpartículas, a partir do bóson, que é o graviton, né, o bóson de Higgs, o graviton, o bóson, que é o fóton, ele vai produzir também, né, o que a gente chama bóson
Z, bóson W. Olha só, tudo isso vão formar o quê? Essas subpartículas vão dar massa às outras partículas, que a gente chama de férmions. Os férmions é que são os quartos e os leptos vão formar a parte energética e os quartos a parte material. Então, 3, quartos, vamos dizer, 2 quartos formam um nêutron, 3 quartos formam o próton, um atômico. Então, quando a gente vai descendo a nossa frequência, a gente vai se materializando, mas sabemos que nós, na verdade, somos luzes. Tá? Bom, estamos chegando ao final da nossa entrevista e esse momento, doutor José, a gente reserva para o senhor dar um recado final para todo mundo que está assistindo a gente, suas considerações finais, pode estar até se dirigindo para essa câmera aqui, tá bom? É isso aí? Essa daqui, ó. Eu agradeço até a atenção, quando a gente fica falando em cinésio integral, como ela mostra muita coisa, a gente se entusiasma muito. Muitas disso que eu falei aí não está hoje, vamos dizer, no som de cada um, mas isso que me deu resposta. Então, eu digo para vocês, com todas as dificuldades que estamos até hoje no Brasil passando, em diversas áreas, eu sempre digo para eles, nós temos um propósito e um sentido de vida. Tá? E nós viemos, como eu falo, da matéria e da energia escura, nós viemos de pontos de luz do universo. Então, nós somos luzes e a gente sempre tem que ter dentro de nós essa confiabilidade, que somos filhos, aí entra a religião, somos filhos de Deus, somos luzes, daquele que criou todas as coisas. Tá? Então, eu deixo para vocês esse toque. O desespero não resolve processo de ninguém, por pior que esteja o momento que nós estamos passando. A vida é um eterno aprendizado, como diz a música de Gonzaguinha, nós somos eternos aprendizes e nós estamos aqui para aprender, às vezes no alto, porque a vida, como são as partículas, elas são ondas e são partícula quando se colapsa. Então, eu digo para eles isso, somos eternos aprendidos, estamos aprendendo até nas maiores dificuldades, tá? E superando, com esse olhar, e agora eu posso dizer, com bóson de Higgs, que é a minha fonte, de informação. Quando eu estou meio assim, eu brinco até com ele, Bozinho, me dá aqui uma luzinha aqui para mim. E foi interessante, falar sobre a partícula de Deus, que nada mais é que o indiano fala, a centelha divina, que está dentro de nós e que responde tudo, por pior que seja. Para terminar, eu quero dar a vocês aqui só um exemplo de uma figura que eu admiro até hoje, outro professor, que tive o prazer de conhecer, Viktor Frankl. Viktor Frankl era um judeu que passou por 4 câmaras de gás e não foi. Ele era um professor de psicologia, que morava na Suíça, foi preso, foi para a primeira câmara de gás, conseguiu sair dali, para a segunda, para a terceira e para a quarta, em Auschwitz. E por que ele se salvou dessas 4? Porque ele tinha, dentro dele, ele tem um livro chamado O Sentido da Vida, O Propósito e o Sentido de Vida, um livro dele que é muito famoso no mundo. O que ele fez? Ele disse assim, eu estou aqui, eu sou psiquiatra, eu vou fazer com as minhas ferramentas de psiquiatria o que eu posso ajudar para cada um. Então, ele foi mudando, de campo de concentrações e conseguiu sobreviver. Isso que a gente chama do pior momento da vida, como ele exemplificou, ele conseguiu, foi salvo pelas forças depois americanas que chegaram com 27 quilos. E hoje ele é o pai da logoterapia, ensinando para cada um de nós essa experiência dele de sempre ter dentro de si essa luz, essa centelha divina, do Criador de todas as coisas. Em paz. Namastê.
Doutor, muito obrigado pela sua presença, por dedicar um momento aqui conosco. Foi um papo muito bom, muito produtivo. E agradecemos a todos vocês que estão nos acompanhando, nos motivando, deixando seu comentário, sua curtida, compartilhando. Não esqueça de seguir nossas redes sociais, tá bom? E muito obrigado mais uma vez, doutor, pela sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando, né, sobre as minhas experiências, que possa, né, essas experiências ajudar, né, aqueles que estão hoje nas suas dificuldades, né? A gente sempre em meditação, a gente joga a luz, né, para essa cidade que me aceitou, joga a luz para esse estado que nós vivemos, que é maravilhoso, o Rio de Janeiro, para esse Brasil que realmente, né, o pessoal diz, né, o Brasil é o país do futuro. É um país do futuro mesmo. Creem nisso. Não, mas com essa população política que está aí é difícil. Não. A gente é só questão de tempo, né? Tá? Eu agradeço, então, a oportunidade por ter falado aqui um pouco daquilo que eu conheço. Tá? Ficam em paz essa população querida da cidade, porque cada paciente meu é um instrumento de aprendizado para mim. Tá? Eu digo que eles são instrumentos, né, que tocam a música, cada um dentro da sua frequência toca o meu coração. Tá? Fica em paz toda a população de Araruama. Perfeito. Muito obrigado, doutor. E um abraço a todos vocês. Até a próxima.